Olá, pessoal, como vai? Estou eu de novo aqui com o professor Fragoso, né? Nós fizemos um vídeo a respeito do acidente, o comentado do ATR, e foram feitos muitos questionamentos, né, observações, e em respeito, né, ao pessoal que assistiu o vídeo. Aliás, teve uma excelente repercussão, eu achei muito Bem bacana. bacana. Elogiaram muito o Fragoso, sentaram o pau em mim, porque, na verdade, falaram que eu sou um péssimo entrevistador. Eu acredito que é verdade isso é verdade mesmo. Que eu estava a 300 km por hora. É verdade também, eu tenho essa característica. Mas me perdoe, eu não sou jornalista, por favor, peço perdão, eu não sou jornalista e muito menos entrevistador, né? A proposta que nós tínhamos feito era nós batermos um papo, né? Foi que é uma coisa leve, batermos um papo. E quando eu e o Fragoso a gente conversa, foi exatamente isso que aconteceu. Mas prometo, ok? Prometo me comportar, né? Esperar o Fragoso falar para depois comentar, tá? Talvez isso realmente, eu até acho que deve ter ficado confuso em alguns momentos, então nos perdoem, prometo melhorar, tá? Tomara que esse vídeo seja mais tranquilo, tá bom? Eu agradeço muito, né, aquelas pessoas que mandaram questionamentos, fizeram observações, que eu achei algumas coisas realmente, né, Fragoso, realmente interessante, e eu acho que é bacana a gente poder dar esse feedback, falar sobre isso. Mas antes eu gostaria de dar as minhas credenciais, né? Meu nome é Haroldo Soares, eu sou fui da Força Aérea por muitos anos, trabalhei 35 anos como controlador de tráfego aéreo e sempre envolvido na instrução, dando instrução a controladores de voo, como também a pilotos. Trabalhei em as principais empresas aéreas do país. Até hoje nós damos treinamentos para pilotos. Eu sou escritor de regulamento de tráfego aéreo, tanto em nível de piloto privado, piloto comercial, PLA, e também na matéria de navegação aérea. A gente dá nas universidades, faculdades e centros de instrução, o Fragoso também, nós somos parceiros, damos aula junto, né? Muito tempo, né? Muito tempo junto e... Já foi meu instrutor? Já fui seu instrutor? Exato, aliás, ele até comentou isso no vídeo passado, né? São coisas da aviação. Então, tenho mestrado em segurança de aviação e navegação continuada pelo ITA. Enfim, alguns trabalhos aí desenvolvidos. Por favor, Fragoso, fala aí, repete o teu currículo, que é bem maior que o meu. Não, não é maior não, só é diferente, né? Mas eu também não sou um entrevistado, assim como o Haroldo não é um entrevistador, então era realmente um bate-papo. Por isso que eu tive paciência, porque eu, como professor também, se deixar eu falo e não paro. Isso, Aí nós vamos fazer uma Mas pegadinha. acho que eu sou bem pior que você. Mas nós vamos fazer uma pegadinha depois, né? Sim. Inverter o... Bom. A gente faz isso, né? Mas, bom, minha carreira começou, na realidade, como piloto. Eu comecei a voar com meu pai, na realidade, com 9 anos de idade. Virei piloto depois dos 15, 17, né? Instrutor aos 21, aproximadamente. Depois eu fui fazer engenharia. Trabalhei na Rio Sul, sou ex-Varig, né? Barra Rio Sul, né? Foi muito bom a experiência. Passei por as grandes empresas, né? Passei pela TAM, na área comercial, passei pela Líder como gerente de manutenção, tentei uma carreira longa, 10 anos de projeto na área aeronáutica na Embraer. E, paralelamente a isso, sempre dei aula como você, né? Mais de 30 anos dando aula, só que meu foco eram outras disciplinas, aerodinâmica, conhecimentos técnicos, performance, a parte de teoria de voo praticamente completa, PP, PC, tudo, e segurança de voo também. E sou investigador formado também pelo CENIPA, e fiz alguns cursos em paralelos, inclusive com o saudoso Robert Rea Crispin, né, que era master do NTSB, deu um curso lá na Embraer, e fiz também esse curso do ITA, né, o PS Safety, também. Excelente curso. Excelente curso. Só que ele tem um foco de segurança de voo e aeronavegabilidade continuada, que é a arte de você
fazer com que a aeronave permaneça em toda a sua vida útil dentro das margens de segurança. Mas a Embraer, na época, ela criou um curso que tinha a mesma característica de gestão de segurança de voo, só que integridade do produto. Então nós, engenheiros ali, fizemos esse voltado, curso, né, que era o olhar do fabricante para a segurança de voo, enquanto o do ITA era um olhar mais de operação em relação à aeronave. Então foi bem bacana, bem complementar esses cursos, né? E aí estamos complementando o quê? 40 e poucos anos de aviação, né? Se somar aqui, passa do 100. Passa do 100, fácil, né? Fácil. Mas é isso. Legal. E o interessante, ele não citou, mas ele trabalhou muitos anos na Embraer em ensaios de voo, né? Era a equipe de aerodinâmica e performance e acabávamos por atuar em paralelo e conjunto com ensaios em voo, né? Eu participei de alguns voos aí de stall do 170, Legacy, foi bem bacana. Eu também trabalhei na Embraer durante longo tempo, também trabalhamos lá na Embraer. Eu dava treinamento para os pilotos na parte de regulamentação do tráfego aéreo, inclusive também juntava na mesma turma engenheiros e tal. Entende? E aí, só para complementar, de anos para cá eu tenho atuado muito com assessoria na parte de investigação de acidentes aeronáuticos. Isso. Né? Eu comecei dando... Aliás, você escreveu um livro, fala do livro aí. Saiu recentemente aí, agora a edição em espanhol e português do Air France, né? Lembram aquele acidente do 4... Na realidade, 441, né? É interessante o livro no seguinte aspecto, né? De certa forma eu explico o que é uma investigação de um acidente aéreo, né? O case é o próprio Air France, mas ele começou na realidade como um exercício meu como investigador, como leitor, né? Analista de caixa preta equivalente do ensaio em voo. Eu comecei a analisar segundo a segundo voo, né? E a história que o voo me conta não bate muito assim com o relatório. Então, vocês precisam ver isso aí, ler, muito interessante. É instigante, no mínimo. Quanto tempo de trabalho em cima desse livro? Foram uns 12 anos. 12 anos, muito legal. Quem gosta do assunto, olha, bastante interessante. Mas vamos, então, responder aqui as questões, né? Wilson Silva Santos, ele fala que o ATR tem um sistema chamado APM, né? Que é um alerta, que alerta a tripulação em relação à perda de performance. O que é exatamente isso? É um sistema eletrônico, está embutido no sistema da aviônica da aeronave, que monitora a performance da aeronave, Aircraft Performance Monitoring. Então, o que ele fica fazendo? O mesmo cálculo de performance que a gente faz para voar, em termos de colocar lá a temperatura do ar ambiente, potência, tal, nível de voo, e você tem como output velocidades e tudo mais, ele faz uma engenharia reversa disso. Ele verifica se está havendo queda ou não de velocidade, se você está tendo desempenho ou não de RPM, verifica como é que estão as condições de temperatura. Então ele cruza todas essas informações e ele olha para a aeronave e diz, está coerente ou não está coerente. Então se houver alguma degradação ao longo do tempo, ele levanta a bandeirinha e fala, opa, olha, a tua velocidade está caindo, tua performance de consumo está aumentando, não está boa. Então ele faz esse tipo de trabalho e vai dando os alertas ao piloto, é isso que ele faz. Podemos dizer que nesse acidente, muito possivelmente, ocorreu esse alerta? Então, quem vai dizer isso é a caixa preta. Né? Então você vai ter ou comentários da tripulação em relação a essa degradação ou sinalizações eventualmente sonoras em relação à degradação. Se houver algum tipo de indicação, e no Flight Data Recorder, se houver o parâmetro que indica alguma das medidas que estão sendo feitas ali, ele vai indicar, você por inferência você consegue dizer, olha, o sistema alertou, não alertou, o piloto reagiu, mas não teve efeito. Então essa sequência você só consegue obter através do CVR e do FDR, fazendo esse cross-check. Juntando, né? Isso. Você tem que juntar sempre, né? Porque faz toda a diferença do mundo, o time entre aquilo que foi falado, foi sinalizado. Então você e o que aconteceu com a aeronave. Exato, ali no FDR. você consegue inclusive mapear a sequência de um procedimento e o comportamental da aeronave também é importante. Legal. No Air France tem um fato específico, algumas pessoas falam assim, mas houve dual command, né?
É um momento onde cada piloto comandou independentemente a manete por um lado diferente. Isso. Sim, houve, mas em que momento isso aconteceu? Então, quando você observa o flight data recorder dele, aconteceu. Quando ele já estava num stall, deep stall, num parafuso de profundidade, que a gente chama, sem recuperação, todos os comandos estavam sendo ineficientes, teve sim uma interferência de dual command naquele momento, mas totalmente ineficiente só lá. E não foi uma causa inicial, mas sim foi um momento, não dá para ter uma ideia o grau de pânico, né? Porque você não tem o áudio, mas só lá na frente, onde já era irreversível. Então faz toda a diferença você dizer que houve um dual command lá atrás ou aqui na frente. É lógico. Então isso faz diferença até para a análise do acidente. Beleza. Vamos à segunda, então. O Ern Vick, eu acho que é assim que escreve, né? Assim que se fala, né? O escrito aqui é Hotel Eco November, Romeo, Victor, India, Charlie. Bom, enfim. Ele fala sobre a questão do vazamento do áudio que a gente tinha comentado aqui. Uma televisão importante disse que conseguiu o áudio e tal. Imediatamente o Comando da Aeronáutica desmentiu, disse que não houve e tal. Até porque foi logo depois, muito rápido. Muito rápido. O CVR não daria para já ter... Será que já teriam feito de decodificação do CVR? Desde quando eu escutei a matéria, para mim, tudo aquilo que foi dito, você, com um pouco de bom senso, você pode recriar essa teoria. Sim. Você pode idealizar que aconteceu dessa forma. Então não precisa nem ouvir um CVR para imaginar que algo similar aconteceu. É isso. Agora, dizer que aquele CVR saiu ali da investigação é um pouco estranho, né? Eu acho um pouco estranho, enfim, mas essa questão do vazamento de áudio aí, não sei. Se vocês se lembram, no acidente do Fokker 100 em Congonhas, falaram de um áudio lá que o piloto teria livrado a escolinha. Bom, se soube mais tarde que nada disso era verdade, foi uma invenção. O 402 não tinha controlabilidade. Não, é óbvio. E outra, tão absurdo isso. Então, eu acho que a gente, no mínimo, deve desconfiar disso. Não estou dizendo que não houve, eu acho que Pode ser até que quando sai o CVR haja algo muito similar, ok. Mas só depois. Só depois, né? Vai haver também a transcrição, isso, né? Onde escreve linha a linha, segunda a segunda, aquilo que foi dito. E aí o jornalista fala lá, né? Mas tem isso e tal, mas não mostrou a descrição, não mostrou o áudio. Exato. Então, quer dizer, enfim, gente, sei lá, né? Me parece estranho. Vamos colocar uma dúvida no mínimo aqui, né? Mais uma questão, né? O Romeu, Kilo, Juliette, Bravo, Romeu, né? São uma série de letras aí. Ele fala, o piloto tinha zero controle da aeronave? Era zero controle? A partir do momento da filmagem que a gente vê, né? Que você consegue identificar, ali você praticamente não tem controle. Não tinha mais nada, né? Um parafuso chato nesse tipo de aeronave não tem muito difícil. Beleza. Número 4, o Marcal Vanem. Olha só, obrigado aqui. Quanto à questão de solicitação de descida, bom, eu posso responder Passei a bola já fácil. Deixa eu falar, nós também comentamos isso no vídeo passado, né? Quanto a essa questão de solicitação. O piloto, sem dúvida, a esse áudio, aliás, quem fala isso é o próprio chefe do CENIPA. Sim. Né? Ele que fala isso, não é? Ele falou, não é o áudio que vazou, não. Quem falou isso foi o chefe do CENIPA lá, dizendo que o piloto não solicita emergência, mas houve uma solicitação de descida. E aí foi negado, né? Foi negado. Na verdade, você está com uma aeronave, né, voando normalmente, até então voando normalmente, sem nenhuma declaração de emergência, está tudo ok, tudo funcionando bem, e aí ela solicita descida. Ok. A primeira coisa que o controle de tráfego aéreo vai falar é aguarde, porque
para descer em rota e tal, ou descer a níveis que não estava autorizado ainda, ele precisava fazer uma coordenação de tráfego. Então, o fato de falar aguarde, né, não tem nada de anormal. E não nisso. necessariamente é uma negativa. Não necessariamente é uma negativa, mas uma necessidade de coordenação. Né? Agora, não houve, sim, e o próprio brigadeiro lá fala do CENIPA que não houve solicitação de emergência. E aí é uma coisa estranha, porque acontece que parece as coisas de uma maneira muito rápida. Falei, numa situação dessa, o que o piloto faz? Eu sempre falo nas minhas aulas, dando aula a respeito de regulamento de tráfego aéreo, né? A coisa básica numa emergência, especialmente numa emergência como deve ter sido ali, muito rápido e tal, a primeira coisa, né, é aquelas 3 coisas básicas. Você voa, tenta manter o avião voando, você navega e depois comunica. Ou seja, numa emergência, a informação que você vai passar para o órgão de tráfego aéreo é a última coisa, é o terceiro item. Mas, sem dúvida nenhuma, numa situação emergencial, que, lógico, foi extremamente grave, visto o acontecido, então ele deveria executar independente de autorização. Veja, um piloto, numa situação de emergência, ele não precisa solicitar, eu quero descer, ou eu quero... Não, simplesmente executa. É mesmo porque o controlador não está lá em cima sentado naquela cadeira. Ele tem que... Então o piloto é que vai determinar o que vai acontecer ali. Depois, dá-se um jeito. Agora, é aquilo que eu comentei no outro vídeo, né? A questão toda é que o CVR cruzado com o Flight Data Recorder vai revelar para a gente de que forma isso foi progressivo ou não. Como isso se sucedeu. Porque se no processo do primeiro item, que é o pilotagem, ali já houve degradação e ali já houve perda de controle, a última coisa que você vai parar para pensar é ficar comunicando que você está em emergência, porque você já está caindo, é diferente. Lógico. Então, isso vai ter que ser avaliado, qual foi a condição real lá em cima que levou a essa degradação. Esse vai ser o ponto-chave. E me perguntaram também a respeito da questão de como que é feito isso. Numa situação de emergência em rota, né, existem procedimentos específicos para isso. Por exemplo, na regulamentação prevê a saída, né? Na verdade, você tem que tirar, numa situação de emergência, vai fazer por exemplo, situações de despressurização explosiva, que é uma coisa muito grave, o piloto realmente não dá tempo, ele tem que descer numa razão acentuada. 2 minutos e meio para atingir 10 mil pés. Exatamente, ou seja, tem que ser com uma rapidez, é um mergulho que ele tem que dar, né? Sob pena... Tanto que a gente estabelece VNE, uma das razões é por conta dessa descida de emergência. Explica o que é VNE para o nosso... Velocidade de nunca exceder, né? Que é a velocidade limite estrutural da aeronave em função da capacidade do ar em alta velocidade de desmanchar asa, arrancar uma asa, alguma coisa. O que aconteceu com o Gol, né? Lembra? O Gol, bom, se bem que ali foi batido. Ali é outra eu não história. vou nem falar, não vou misturar as coisas, senão vai ficar confuso. Mas a aerodinâmica explica também a forma. Então você tem ali na descida de emergência, você tem um limite de velocidade também. Você não pode ultrapassar. Mas ao mesmo tempo você tem que descer e muito rápido. E de acordo com o regulamento é 2 minutos e meio, 3 no máximo para você chegar no 100. Por quê? Porque é o tempo que tem a máscara de oxigênio dos passageiros. Tá? E os pilotos também, né? Mas ele tem um pouquinho mais de time. Né? O passageiro tem os seus 3 minutos ali. Então essa descida ela tem que ser rápida e aí entra no esbarrar nas outras aeronaves. Então você, como controlador, você tem que abrir espaço ao mesmo tempo que ele está saindo fora da rota, que é para não ter nenhuma aeronave em conflito. Né? E na situação de emergência, né, ele fará isso sem contato, não importa, ele tem que fazer. Abre, direita, esquerda, não importa, ele sai do eixo da rota e faz essa descida.
que vai ter que ser uma razão de descida muito acentuada para poder chegar pelo menos no nível 100, e esse nível 100 seria, podemos dizer assim, que é 10 mil pés, seria respirável, né? Quer dizer, já você conseguiria respirar. O que faz com que uma descida de emergência em situação de gelo ela não seja tão abrupta. Né? E isso também vai ter que ser analisado, porque se houve uma descida e houve uma descida progressiva, como aquele dia estava muito frio, mesmo descendo, você ainda encontrava temperaturas frias. Então pode ser que o problema, caso tenha sido o gelo o fator determinante, que esse é o grande X, né? Você pode ter o fator como contribuinte, mas não determinante. Sim, sim. Né? Então, considerando que fosse determinante, e em função da baixa temperatura... Vamos explicar, né? O que é fator determinante. Fator determinante é o principal dentre vários fatores. Exato. Certo? É aquele que, se você tirar da equação, o acidente não acontece. Mas se ele permanecer, ele vai ser o cara que vai fazer com que o acidente aconteça. Vai ser o mais importante. Então, isso ainda vai ter que ser mapeado. Então, você mapeia todos os fatores contribuintes ali. Aquilo tem uma ordem cronológica do que foi acontecendo. E aí você tem um fator que é o fator de irreversibilidade também. Esse é aquele que dali para frente esquece, é como o caso que eu falo que é o que a gente viu no vídeo. Né? É o dual command. Dual command já estava pós esse fator que foi um fator, eu não vou dar spoiler no livro, mas é o fator de irreversibilidade. Então o dual command acontece depois disso. Quer dizer, não faria a menor diferença. Você quer ver uma coisa, um exercício que eu fiz no Air France, que foi interessante? Eu peguei as mensagens do ACARS, que são as mensagens que o computador fica mandando para manutenção, para a empresa, né, das panes, dos problemas do sistema, e eu mudei a tabela que está no relatório de investigação e coloquei em ordem cronológica, e coloquei na linha do tempo. 90% das mensagens acontecem depois desse dominó, desse fator de irreversibilidade, ou seja, não interfere. Então isso faz toda a diferença. Mas eu não vou dar spoiler. Nas mensagens automáticas, você fala? Isso. Nas mensagens automáticas. A maioria delas acontece depois. Então é inconsistência que o sistema... Explica para nós aqui sobre o Wakers. O que é o Wakers é um e sistema... como que é essas mensagens? É como se fosse a nossa injeção eletrônica do carro, onde você coloca o dispositivo do Raptor no carro, e você recebe todas as mensagens eletrônicas de todas as panes que o carro teve. E aí você investiga. Na realidade, na aviação, até mesmo para você eventualmente poder fazer alguma correção ainda em voo, que isso é possível. Quando eu trabalhei na Rio Sul, eu trabalhava no COT, Coordenação Técnica, eu fazia justamente a ponte entre os aviões em voo e a manutenção. Então você tinha um avião em pane, em voo, com um sistema com alguma falha, problema, em voo, qualquer problema, e o pessoal da manutenção já orientava, conforme o manual, o que o piloto podia fazer para preservar a segurança do voo até o pouso. Então, esse sistema ele acaba antecipando essas informações também, e também serve como histórico da manutenção na hora que ele pousa também, para você trabalhar aquilo que tem que ser corrigido. Toda essa tecnologia existe hoje nos principais hoje também aeronaves. No ATR, não deixa de ser exatamente. Um avião moderno. Exatamente. Também. Vamos lá, 5. Ecos Rádio Web. Ele fala uma coisa que né, é fato. Todo acidente é uma cadeia de eventos, né, coisas que vão acontecendo, precedem um acidente. E como seria essa descida de emergência? Bom, essa descida de emergência a gente acabou, né, falando, quer dizer, o piloto, independente até de autorização do órgão de controle, sairia direito ou esquerda, descendo, né, para fazer isso. Lógico, o ideal seria o quê? Lógico que fazendo isso, o pilot fly, que é o piloto que está fazendo isso, que é o piloto que voa, normalmente o comandante, não necessariamente, e o copiloto falaria com os órgãos de controle dizendo que estava em uma descida de emergência, mas isso também não ocorreu, né? Então fica a dúvida aí. Pelo menos enquanto não tivermos acesso ao CVR não ocorreu. Porém, nós não sabemos nada do que consta no CVR ainda.
O CVR que grava as comunicações. Exatamente. As comunicações internas. São 4 canais que tem ali, né? Você tem o canal 1, que é o canal do piloto, o canal 2, que é o do copiloto, o 3, que é o da cabine, e tem um quarto que ele pega a vibração, pega ruídos. Isso. Né? Ruído de motor. Ou seja, tudo que estava acontecendo ali foi gravado. Né? E além do FDR, que é o Fly Data Recorder. Na realidade, a gente fala, né, sobre os modelos que tem, mas teria que ver exatamente qual modelo que está instalado e o que ele estava registrando. Porque você tem diferentes modelos com diferentes parâmetros a serem registrados. E isso tem que ser analisado tudo em conjunto. Né? Isso. Número 6, o José Geraldo Mendes Alencar. Ele disse que se fosse... Ele faz um comentário muito interessante. Ele fala assim, se esse acidente fosse na Amazônia, não teria... ninguém estaria comentando. O que você pode falar para o É relativo, né? Muito relativo, porque mesmo na Amazônia, hoje já tem gente com celular. Sim. O que não impediria de você ter ali até um agricultor com o celular na mão. Mas a probabilidade seria muito maior de não ter ninguém gravando aquilo. Então, além desse aspecto de não ter uma imagem para poder ter a mínima ideia do que aconteceu, em termos dinâmicos, né, da dinâmica da queda, que isso é importante para a investigação, você ainda tem o aspecto de que sem essas filmagens e sendo um ambiente como a Amazônia e a forma com que ele caiu, ele muito provavelmente, desde que não houvesse o incêndio que houve, ele caísse e fosse totalmente encoberto, engolido, como é muito comum, né, pela vegetação. Mas como teve a explosão, a probabilidade de ter lá também, isso seria mais fácil de ser visto. Né? Mas assim, dependendo do tempo, o tempo que eu digo do clima, poderia acontecer até das equipes de resgate não conseguirem ir de imediato. Então você teria um delay entre o ocorrido e a localização. O incêndio poderia até ter apagado, mas você teria o quê? Uma copa queimada. Né? Mas mesmo assim, quem já voou em cima da Amazônia sabe que é verde até onde se perde. É um mar verde. É um mar verde. Então é bastante complicado um acidente nessas regiões. Eu fui de serviço de busca e salvamento da Força Aérea por 5 anos. Eu trabalhei como controlador de tráfego aéreo na coordenação de busca aérea e tal. Então era operador e eventualmente a gente saía com a aeronave de busca, né? Fizemos muita busca aqui, especialmente no litoral de São Paulo, né? No saudoso Salva Aéreo São Paulo, né? Salva Aéreo São Paulo que não existe mais e tal, né? Mas a serra continua e a serra continua lá. Os acidentes continuam na serra. Muitas aeronaves caíram ali na serra e nunca se achou, né? E aí, eventualmente, se acha algum mateiro andando, acha lá e vê restos de aeronave que caiu, aí você vai verificar, caiu há 30, 40 anos atrás. Recentemente aconteceu isso. Vez ou outra aparece isso. E é interessante falar aqui sobre o equipamento. Hoje as aeronaves modernas, e óbvio o ATR tinha também, que é um sistema de alerta na aeronave, que é o ELT, né? Que dispara uma informação para o satélite no impacto, né? Então, uma das coisas que ajudaria supondo, né, o que levantou aqui o nosso amigo José Geraldo, né? Se fosse na Amazônia, teria esse sistema, né, que acelera o processo de localização. De localização pelo ELT, né? Porque vai para o satélite, volta, e nós temos em Brasília o MCC, né, que faz o rastreamento dessa informação e você tem uma precisão fantástica. Essa tecnologia hoje está disponível de busca e salvamento. No passado era bem mais complicado. Você tinha que fazer aqueles padrões de busca isso de contorno. Depois que você adivinhasse para que direção de foi. Não, né? Você tinha uma área, né? A gente pegava uma área imensa para fazer busca e tal. Era uma coisa bem complicada. Hoje está muito facilitado. Tá? Vamos ao número 7, o Alex Castro, 9878.
ele falou a questão, que eu também ouvi essa questão de embandeiramento das hélices e tal, que teria provocado o stall. O que você acha sobre essa questão? Isso não tem nenhuma informação. Entendeu? O FDR e o CVR vão indicar. Vai dizer. Vão indicar. Se houve esse embandeiramento. Se houve isso ainda lá em cima. Uhum. Né? E se houve... E qual seria o propósito de embandeirar? Não, se você tivesse uma pane de um motor ao mesmo tempo que você está entrando na camada de gelo, você pode embandeirar. Ah, entendi. Né? Você pode ter que embandeirar. Mas é muita suposição aí, né? Tentar suposição atrás suposição. Agora, de qualquer forma, na hora que ocorre a colisão no solo, você tem marcas que ficam indicativas. Você consegue identificar no se estava embandeirado ou não. Se não estava, se o motor estava com potência sem potência. Uhum. Então tem toda uma metodologia que se usa nessas investigações, onde você consegue definir isso. Aliás, a questão da potência, se ouve, tem um vídeo que mostra o barulho fortíssimo, Sim. Parece que o motor a pleno, inclusive sem nenhum tem um resultado, vídeo deles, né? Que tem um barulho, a impressão que dá é que tem um helicóptero ao mesmo tempo voando. Presta atenção nos vídeos, você vai ver que tem vídeos que dá a impressão, o ruído, né? Da frequência que está sendo produzida, você parece que é um helicóptero próximo. Quando ele colide com o solo, que para o ruído dele, para esse ruído. Aí você percebe que não, que aquele ruído estranho, que parecia um helicóptero, era o dele também. Não dá para saber. O que pode ser você isso? teria que avaliar, inclusive, a questão acústica, né? Da forma com que ele estava rotacionando. Que estava girando, né? Exatamente. Você teria que fazer um cross-check entre a frequência, os ciclos dessa frequência com relação ao ciclo do giro, RPM de motor, fazer esse cross-check com o Flight Data Recorder para você, de repente, descobrir se aquele ruído estranho tem a ver com o motor, se é o motor direito ou o motor esquerdo. Então você tem todo esse procedimento feito ali. Ou seja, tem muita coisa para o FDR e o CVR falar, né? Nesse acidente. Bom, número 8, o AD Barros. Queria ouvir sobre a formação de gelo. Nós falamos, né, sobre a questão de formação de gelo, que é uma das possibilidades e tal. E teve até um outro, o JBV 3462, ele comenta, né, que o gelo se forma no aerofólio entre mais 10 e menos 40. Né? Com relação a essa questão de formação de gelo, havia um SIGMET, todo mundo sabe disso. Né? Havia um SIGMET, que é um alerta meteorológico, que dizia que ali tinha formação de gelo severo. Quer dizer, uma informação extremamente importante que deveria ser observado. Então, o ATR entrou no nível 170, 17 mil pés, que é justamente onde estava isso aí. Né? E pode, então, ter, lógico, a formação de gelo ter atrapalhado aquilo que a gente falou no outro vídeo. Ele pode ter sido um fator contribuinte, e agora a investigação é que vai dizer se ele foi um fator determinante. Isso considerando que 100% dos sistemas funcionais, todos funcionando. Ok. Os sistemas que você fala, os sistemas de antigelo, degelo, os alertas, tudo. Até a lâmpada do painel que dá o alerta tem que estar operacional. O Boy 11, ele fala então também, dentro dessa linha aí, falando sobre essa questão do gelo também, do SIGMET, quer dizer, havia o SIGMET, por que o avião estava lá? A princípio, um pouco estranho, né? Se havia formação de gelo severo. É aquele caso, né? Até tem um outro amigo que fala sobre, mas espera, o ATR não opera em baixíssimas temperaturas? Opera na Europa, opera, tudo. Normal, no gelo, ele pousa no gelo. E aí, por que foi tanto problema aqui? Né? Então, é lógico que, sem dúvida, isso tem que ser muito bem investigado. Né? O que acontece, que eventos levaram a uma condição tão catastrófica? Exatamente, esse é o ponto. O que levou aquilo passar o limite e se tornar catastrófico?
É. E aí muita gente levanta a ideia, não se sabe, não há nenhuma confirmação, é óbvio, somente, é lógico, a investigação vai poder, o relatório a gente vai ver isso, que poderia estar inoperante sistemas de gelo. O rastreamento... Se isso for verdade, Deus o livre, hein? O rastreamento é aquela velha história, né? Você tem o rastreamento de toda a documentação, do histórico de manutenção da aeronave, histórico da aeronave, as questões de tudo isso vai ser levantado. Questões de treinamento da manutenção, os reportes de voo dos pilotos. Com certeza outros pilotos também serão entrevistados em relação a essas condições. Então tem todo um histórico da aeronave a ser levantado. Por trás disso, né? Legal. O Edinaldo Araújo falou, ele deu uma ideia aqui, ele falou, eu não sou da aviação e tal, mas assistiu, gostou do vídeo e tal, e ele fala o seguinte, o Fragoso, olha só, ele fala, por que esses aviões não têm aqueles paraquedas? Porque o Cirrus tem um paraquedas, né? A gente vê vídeos aí na internet, o Cirrus deu problema, ele qualquer coisa aciona lá o paraquedas, e não precisa nem ser um piloto, né? Tem até instrução para o passageiro, em caso o piloto morre, sei lá, ele vai lá e aciona o paraquedas balístico do Cirrus e funciona bem. A gente já viu casos que, né, o Cirrus pousou não, né? Ele caiu controladamente de paraquedas. Aí a ideia do cara, rapaz, não dá para ter, não podia ter esses paraquedas. Você pode ter certeza que na indústria aeroespacial a gente já pensou em muitas possibilidades, né? Mas você pega um acidente como esse, né? Que a aeronave está caindo em parafuso chato. Em que momento desse voo você acionaria esse paraquedas? Esse é o primeiro ponto. Que momento? Se fosse no parafuso chato, acho que não vai dar muito certo, porque você já está com ar turbulento para cima, e você vai abrir, ali ele precisaria de 4, 6, 8 paraquedas balísticos. Uma aeronave desse tamanho. Ou então 3 paraquedas balísticos, como uma cápsula espacial, enormes. Você imagina num ambiente turbulento, com vento, formação de gelo, abre aqueles paraquedas, quem garante que aquilo não vai embaralhar um no outro, né? Eu fiz um curso de paraquedismo, então eu sei quais são os riscos que a gente tem. E você teria, da mesma forma, como ele iria sair dali? Né? Se a asa é acima da cabine de passageiros e você quer ejetar a cabine de passageiros, você vai ejetar para onde? Para o lado, para cima, para baixo? Então, a solução tecnológica ela pode ser mais um problema do que uma solução. Depois, onde você vai armazenar paraquedas desse porte na estrutura? Você vai eliminar... Metade do avião teria que ser paraquedas. Então, assim, existem soluções que elas são totalmente inviáveis. Talvez aí no futuro, com novas tecnologias, se pense em alguma outra solução. Eu já vi até simulações computacionais mostrando airbags gigantes em volta da cabine, a cabine sendo ejetada e os airbags gigantes. Pode ser uma solução. Mas essa aí eu não sabia, não. Não, já vi. Brincadeira. Na hora que vai bater, antes de bater, já abre tudo, como se fossem almofadas, né, gigantes. Né? E isso vai ficar aonde armazenado? E o consumo que vai gerar, né? Aí não vai viabilizar a aeronave. Ou seja, é muito complicado uma solução às vezes a ideia é boa, mas não tem como operacionalizar. Teve uma vez que um cara chegou para mim e falou assim, por que vocês não colocam aqueles assentos ejetáveis para o passageiro? Eu fiquei pensando, imagina um 737 com mais de 150 passageiros e de repente o teto inteiro se abriria para você lançar, porque o banco ejetável ele é um canhão. Tanto é que uma bomba que explode debaixo do cara. Tanto é que os profissionais que são ejetados muitas vezes se afastam no voo por problemas de coluna, quebra-braço. É uma porrada. É uma pancada. Você imagina 150 pessoas sendo arremessadas em sequência, um atrás do outro, dessa forma, onde você tem aquela senhora de 90 anos, 70 e poucos anos, e você tem, por outro lado, um bebê de colo. Como é que você faz essa logística? Não dá. E depois não é só você colocar para fora do avião, mas... E depois? 150 paraquedas ao mesmo tempo abertos e todos descendo, sabe lá Deus onde. Sim. Né? Não, então, uma assim, coisa... é muito complicado. É muito complicado.
O número Adoraríamos ter uma solução simples, mágica, né? Itaipu 54, ele fala o seguinte, o vazamento da gravação pode ser, ele fala o seguinte, que esse vazamento de gravação pode ser conseguido via a escuta, rádio, né? Porque hoje tem escuta das frequências e tem gente que monitora o tempo inteiro os aviões, né? Mas isso apenas a comunicação entre piloto e controle. Não é o CVR. Não. O CVR não é só isso. Já até explicou aqui. Sim. São 4 canais, depende do tipo. Enfim, depende do tipo. Você tem a gravação fica exclusivamente dentro da aeronave, protegida nas cápsulas que são feitas do CVR do FDR. E normalmente são 2, um na frente e um atrás. Caso a frente fica destruída, o de trás preserva, um dos dois... É uma redundância. Uhum. Né? Não, e outra coisa, né? Não é só a comunicação, porque é lógico, a comunicação do piloto com os órgãos de controle também tem essa gravação lá no APP, controle. No centro, tem, lá no controle tem essa gravação. Só isso não resolve, né? Você precisa de mais coisa, então, não é só isso, né? Número 13, Mil Leonardo, né? Os ATRs é aquele que nós falamos, não voam sim em temperaturas baixas, pousa no gelo e tal. Então, quer dizer... Muito antes disso, quando nós fazemos a certificação de uma aeronave, nós levamos a aeronave em duas situações extremas. Uma, utilizando protótipos em resina do próprio gelo, formato de gelo, você simula isso em computadores, né? E você desenha o gelo, e você faz em resina e cola na aeronave nas áreas não protegidas. Porque na área protegida você já sabe que ela estando em funcionamento vão derreter, mas você vai ter áreas que não são protegidas. Então você coloca o que não é, onde pode formar, que não é protegido, você coloca e você voa e simula os voos e faz os voos reais com gelo artificial. Ah, que interessante. E, paralelo a isso, você também faz a campanha de ensaios em voo em gelo real, onde você leva a aeronave em locais como o Canadá, onde você contrata um Ice Hunter. Esse avião é colocado dentro de nuvens de trovoada, que tem gelo, previsão de formação de gelo, e taca ele pau, e vai embora. E vê o que acontece, ver se funcionam os sistemas... É aí que surgem os sistemas de proteção. Claro, você já sai com um sistema prévio, previsto em projeto, mas muito da muito se revela, se revela nos ensaios e você em voo. Aprimora os sistemas que você já está fazendo. Muito legal. Essa que nós já comentamos, o número 15, o Guilherme Baeb, né? Ele fala um negócio aqui que é uma pergunta que fica na cabeça de todo mundo, né? Ele fala assim, condições climáticas adversas como essa, o avião cai, como pode? É um inconformismo, ele fala de um cai certo naquilo que eu já falei em várias entrevistas, né? O homem, ele tem limitações, a máquina, ela tem limitações, a natureza não. Então, e estava feia naquele dia. Né? Aquele dia me chamou muito a atenção, aquele dia, devido à transição do tempo na véspera para aquele dia. Foi muito rápido, muito intenso, uma variação de temperatura. O aviso do SIGMET, né? Sim, mas essas previsões e o SIGMET, né, tirando uma fotografia, a atmosfera ela é dinâmica. Eu posso fazer um METAR, que é uma observação meteorológica do tempo agora, de superfície? E daqui a 5, 10 minutos a atmosfera está mudando, porque ela não tem limites, ela pode fazer isso. E outra, você tem uma escala de observação. Então você tem lá as observações do aeroporto de Campinas, alguma coisa de Ribeirão Preto. Então você tem pontos onde você tem as estações meteorológicas que produzem informações mais apuradas. E aí você tem algumas regiões que você não tem essas informações. Nada impede, naquele ponto, da atmosfera estar com 10, 20, 30% mais intensa do que aonde foi feita a previsão. Se bem que o nível era severo, né? Formação de gelo severo. Então, mas o severo é uma escala. Você tem uma faixa severa, uma faixa forte, uma faixa moderada, uma faixa leve. Você quer dizer que podia estar além do severo?
Sim, se você pegar os livros de meteorologia acadêmicos, você vai encontrar situações extremamente severas. Essa classificação é difícil você encontrar no livro de meteorologia operacional para piloto. Agora, se você tem consciência de que a atmosfera não tem, a natureza não tem limites, o que você faz? Não voa mais? Pois é. O que se faz? Se aprimora a tecnologia, aprimora os radares meteorológicos, aprimora os sistemas de defesa para que você possa adentrar nas situações atmosféricas. Agora, você tem limites para isso. Tanto que a própria certificação de operação em gelo, ela não é para você permanecer no voo, na formação de gelo ad eterno. Ela só é para que você possa sair, ter um tempo de segurança para você poder sair daquela situação. Agora, naquele dia, por exemplo, que eu observo, você tinha uma temperatura baixíssima em solo, lá em cima muito mais baixa, e você sai de uma situação de muito mais baixa para mais baixa, fez muita diferença na formação de gelo? Às vezes não. E isso, voltando a dizer, considerando que tenha sido um fator determinante. O gelo. Né? Agora, ele pode ser simplesmente fator contribuinte. E na hora que você está combatendo essa situação, há um problema de motor, ou há um problema eventual de sistema de degelo. Então, como é que estava o resto? Entendi. Porque tudo que a gente especula considerando que a aeronave estava 100% ok. Né? Aí alguns ouvintes vão falar assim, não, mas como é que voa sem estar ok? Então é bom esclarecer o seguinte, existe um manual do fabricante chamado MASTERMEL, que é um Minimum Equipment List, que é uma lista mínima de equipamentos master, geralzona, total, que o fabricante estabelece. Ali ele diz, olha, a minha aeronave ela está liberada para voo desde que ela tenha os 2 FMS funcionando, que é o Sistema de Gerenciamento de Voo. Ou não, ela diz que 1 é o mínimo para que ela voe, porém eu só posso suportar com só por 48 horas ou por 2 missões, 2 voos. Então, todos os sistemas aeronáveis... São protocolos. São protocolos, que vão dizer o quê? Justamente para a manutenção e para a operação, se o avião tem despachabilidade, se ele pode voar com aquela falha ou aquela pane. Aquele problema momentâneo. Exatamente, que às vezes é como o carro, né? Às vezes você vai ser que o carro está com o farol queimado, um dos 2 está queimado. Você não pode dirigir? Pode. Agora, se te pararem, você vai ser multado, mas se pode dirigir, ele está operacional, ele está operacional. Tá? O avião é mais rígido a coisa. Então, algumas coisas ele não pode ir. Esse é o diferencial. Então, precisa ver todo esse histórico. Foi despachado o avião? Peso e balanceamento. Foi executado? Foi bem executado? Porque, de repente, a questão de distribuição de peso ou carga dessa aeronave pode ser a justificativa dele ter saído de um parafuso normal para um parafuso chato. É verdade. Né? Tecnicamente, isso pode acontecer através de uma falha do despacho operacional. Então, o que a gente imagina que o despachante fez algo correto, quer dizer. Exatamente. Não pode se esperar, mas mesmo porque tem que ter esse documento, né? Como é que foi? E agora você também tem que fazer um cross-check, que lamentavelmente muitas vezes isso acontece em algumas investigações, de você identificar que na aeronave havia a condição X, mas documentalmente a condição era Y. Eita! Então isso pode imputar em crime. É aí que existe a grande dicotomia que se fala na aviação, da questão da culpabilidade. Você pode encontrar ali? Pode. Tanto que existe em paralelo, deveria ser em paralelo just in time, a investigação da Polícia Federal, do inquérito policial da Polícia Civil e do CENIPA. Ou seja, aliás, parece que por causa desse acidente mesmo, né, tá surgindo algumas questões aí, né? Porque Sim. existe a investigação do CENIPA, né? Então você tem uma comissão de investigação, técnicos e tal, e a gente sabe, né? Anexo 13 da ICAO, CIPAER, que o objetivo não é segurança de voo, babá. Essa é a investigação do CENIPA. Que é uma investigação governamental, administrativa, e o foco é a prevenção. Prevenção. Aí você tem, lógico, morreram pessoas, foi um acidente.
houve, então, a instauração Do de um inquérito inquérito policial. Obrigatório. Que tem que fazer o quê? O objetivo é achar culpados. E né? para isso você tem o IC, o Instituto de Criminalística, e você tem toda uma investigação também a ser feita quando não é feita pela própria PF. Então você tem que ter uma investigação de qualquer forma. E vai apurar sim se houve negligência, responsabilidade em termos de negligência, imperícia e imprudência. Houve. Como aquele básico, né? É o básico. Então houve, então você vai ter vai ter culpabilidade. Vai ter culpabilidade, quem era o responsável, que responde por isso. Então, Exato. E aí o bicho pode pegar, né? Sempre. Aliás, eu não queria entrar nesse assunto, mas... Não, isso é assunto para uma live inteira. É para uma live inteira, porque o delegado pediu cópia, né, dos relatórios, porque o relatório preliminar já saiu, né? Ou não? Ainda já não, saiu? deve estar para sair. Né? Deve estar para sair o relatório preliminar. Quem quer esse não relatório deu 30 dias preliminar? ainda. Quem quer esse relatório? O delegado. Aliás, ele não quer só isso, ele quer tudo, né? E ele pode pedir. Na realidade, no meu ponto de vista, a ação inicial deveria ocorrer com todos eles ao mesmo tempo. Você quer dizer o delegado, o cara da... Tanto a delegacia local, quanto a Polícia Federal e o CENIPA, no meu entendimento. Acho que isso seria o mundo ideal, vamos dizer assim. Mas, não é assim. Mas aí esbarra na 12.970, né, que coloca o CENIPA como precedente. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa questão o que eles chamam, que eles utilizam, que é a cadeia de custódia. Né? Cadeia de custódia não é uma exclusividade. Ela é um sistema de rastreabilidade de onde está ou estão as evidências e o estado das evidências, que é justamente para a justiça poder identificar se em algum momento com quem está e se houve alteração. Porque você pode aquele invalidar... negócio do CSI, né? A cena do crime. Crime normal, é só para ficar claro aqui. Gente, eu não estou não quero interromper ele, eu só quero, por favor. Não, é porque isso é tema para uma outra live só sobre esse assunto. Mas tem a cena do crime. Os policiais, primeira coisa que eles fazem é... Cerca. É cercar. Mas um grande problema no acidente aeronáutico é como ele pode acontecer em qualquer lugar. Quem chegou primeiro? É muito relativo. Pode ter chegou primeiro o bombeiro, chegou primeiro a Polícia Civil, chegou primeiro os moradores, chegou primeiro ali... Mas na 12.970 diz que a preferência é do CENIPA. Inclusive, precedência, ou seja, eles é que chegam lá e depois que eles liberam é que pode entrar o resto. O que tem que tomar muito cuidado é que nesse processo evidências que ficam de posse do CENIPA, evidências que são mexidas naquele momento ou antes do CENIPA chegar. Porque pode acontecer, né? Pode acontecer, pode. Foi no condomínio que aconteceu isso. Já aconteceu de tudo, a gente tem história de tudo. Né? Isso pode invalidar ou enfraquecer alguma tese, alguma evidência, alguma contraprova, eventualmente. Então você tem, na verdade, você tem 5 investigações, que ninguém fala. Né? 5 investigações? São 5 investigações. Que fala isso aí, pelo amor de Deus. Eu posso falar até a 6ª. Primeira é do CENIPA. Essa é tiro e queda ali. Aí você tem a da polícia, o inquérito policial. Que é a número 2. Né? Aí você tem a do seguro. A do seguro. Porque o seguro tem muito também, interesse nisso. Você tem a seguradora, ela tem uma empresa que faz a investigação ou tem um engenheiro responsável, mas ela tem que ter subsídio de informações para tomar as decisões. Sim, sem dúvida. Não necessariamente, às vezes as pessoas confundem, falam, não, ela faz isso porque ela quer escapar de pagar. Não, não é isso. É porque existe um contrato, existe uma questão de apólice de seguro. Se você opera uma aeronave e o piloto não tem hora suficiente, não tem treinamento e a apólice estabelece que tem que ter, então, é um direito da seguradora simplesmente não indenizar alguns itens, algumas coisas. Estava previsto no contrato. Está lá. Né? Aí você tem a investigação que vai ocorrer pelas partes envolvidas, seja advogados de passageiros, seja advogados da empresa, o que quer que seja, porque você tem um conflito de duas partes, das vítimas e do operador. Sim. Então, você tem isso. Né?
Então, para cada advogado envolvido, você tem, teoricamente, um assistente técnico, que é um engenheiro, que é um investigador, Sim, que é sim. alguém que tenha- conhece o tema e vai dar suporte técnico ao para os advogados. Porque lógico. como é que o advogado vai chegar Não no tem inquérito como. policial Não. e solicitar alguma coisa se não tiver uma orientação de um técnico, né? E aí, quando isso se torna, de alguma forma, uma ação judicial, seja indenizatória, seja civil ou trabalhista, porque a gente não pode esquecer disso. Aliás, teve uma live... Isso dá assunto, esses hein, dias, gente? Isso dá assunto. sobre Vamos marcar a sobre questão isso aí. trabalhista. Depois eu vou lembrar qual foi a live que eu assisti aí. Estava envolvendo advogados aí. Você tem relação trabalhista também entre o passageiro que embarcou a trabalho, ele está no trajeto De um trabalho. E está retornando para casa. Ou indo Indo para o para trabalho. um evento do trabalho, ou indo para um congresso pelo trabalho. Pelo trabalho. Isso é uma relação trabalhista. Então você tem ali, os familiares, a possibilidade de uma ação trabalhista. Caraca. Né? E para isso, você tendo uma ação, você tem um juiz julgando a ação. O juiz não entende de aviação. Sim, ele precisa Então de um ele perito. precisa de um perito dele, que ele vai consultar no cadastro de auxiliares técnicos Você, da justiça. você é convocado para... Já fui, Uhum. já fui. Uma das melhores etapas assim, de experiência com relação aos acidentes foi justamente ser perito nomeado por juiz, porque você está numa posição de neutralidade, Sim. mas ao mesmo tempo você tem a autoridade para obter todas as informações necessárias para você poder tomar Porque uma o juiz decisão. é que manda, né? Você falou, juiz, preciso disso. Que é o que preconiza a 12.970, que exige que você tenha uma ordem judicial. Só que isso gera um problema. Por isso que eu falei da live exclusiva. Bom, não, vamos dar spoiler, porque a gente vai falar. Gente, prometo, nós vamos fazer uma aula só sobre essas tendengas de investigação, inquérito, como é que fica a questão. Não só advogado, mas como eu atuo ao lado de alguns, não, né? Você acaba... E tenho que conviver com essa situação, e também a questão da experiência de ter sido perito de juiz, tem um bastidor que não é discutido na aviação. Então... E muitos interesses, essa que é a grande verdade, né? Muitos interesses. Né? Mas vamos lá, isso aí é um para outra. Só para concluir, Fragoso, tem o Saulo Edileno, ele... Lembra que você comentou o negócio da roldana lá? E ele falou que precisa de uma graxa especial. Lembra eles aí do que você teria falado? E ele falou da graxa. Que eu comentei que ninguém para pensar na possibilidade de você ter, eventualmente, o congelamento da parte de cabeamento, roldanas e tudo mais do aileron, por exemplo. Né? Um dos eixos de controle. E outros sistemas ou subsistemas dentro da estrutura, porque existem muitas áreas da aeronave que passam cabos, passam roldanas, passam tubulações que não são pressurizadas, áreas não pressurizadas, portanto não são climatizadas. Portanto, estão sujeitas a baixíssima temperatura. Portanto, dilatações, compressões térmicas, né? Então, contração, né? A gente utiliza melhor. Então você tem ali possibilidades que podem contribuir, que é mais uma possibilidade, eventualmente no travamento de comando. Aí ele comentou a respeito que tem uma graxa especial. Não, tem uma graxa que não especial. acontece. Sim, verdade. Mas aí o que você precisa fazer? No local do acidente, coletar a graxa. Foi colocada a graxa correta. É essa graxa que está prevista? Exato. Então, a graxa prevista foi colocada. Detalhe, foi substituída realmente. Qual foi a última vez que foi feita a manutenção ali? Tem que estar registrado isso. Todo um procedimento de investigação que tem que ser seguido, um protocolo, né? Verdade. E por último, mas isso só se fosse verificado no Flight Data Recorder e tudo mais, o travamento efetivo do comando. Que aí você vai seguir por essa linha para poder chegar nesse ponto. E por último, o Paulo Oliveira, ele falou que tem observado que parece que todos os técnicos que estão falando aí e tal, tem um mantra, e o mantra seria: o ATR é um avião seguro. Qual a sua opinião sobre... Porque pelo jeito ele não acha. Assim, todo avião é seguro se ele estiver cumprindo a missão que ele foi projetado
e cumpriu todos os requirements, todos os requisitos da certificação. Né? Então, ele é seguro, dentro daquilo que foi estabelecido. Ok. Agora, você tem todas as interferências operacionais, manutenção e atmosféricas. Então, claro, se você coloca um avião de menor porte que o ATR na mesma condição do ATR, era capaz de ele torcer as asas em voo com a turbulências, cair sem asa nenhuma. Então, cada avião ali tem uma capacidade de suportar a atmosfera de forma diferente. Isso, falando de atmosfera. Agora, questão de manutenção, por exemplo, se você mantém um avião em manutenção adequada, temos aí vários shows aéreos, aí, principalmente nos Estados Unidos, com aeronaves da década de 40, Sim. 30 voando. Voando e bem. E muito bem. Né? Então, a questão de manutenção ela é importante também. Mas, enfim, é isso. Ele é um avião seguro, um avião seguro. Ele tem todas as tecnologias modernas existentes. Claro, eu tenho, por exemplo, né, um determinado modelo de radar meteorológico, que é o top do top que acabou de sair no Boeing 787. Aí, né? Não necessariamente eu vou ter esse modelo dentro do ATR, mas eu vou ter um modelo que seja também da mesma geração tecnológica. Então, ele não perde em nada. Então não é mantra, né? Na verdade... Não é um mantra. O fato é, ele é um avião né? certificado, dentro dos critérios mais modernos de segurança, e ele, infelizmente, ele opera numa faixa de temperatura que está sujeito a, em toda hora, encontrar gelo. Está sujeito? Está sujeito. Agora, realmente, o que vai dizer que aconteceu? CVR e FDR, não tem como fugir disso. Talvez, se for no relatório preliminar apresentado a transcrição do CVR, para quem já está acostumado a investigar e a parte técnica, né, talvez ali já tenha alguma pista, só com aquilo ali. Mas eu acho que o preliminar já vai dar uma luz no fim do túnel para quem já conhece um pouco a aviação e já conhece a investigação. Muito bom. Bom, excelente. Fragoso, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Procuramos responder praticamente todas as questões aqui, algumas eram similares. Nós ficamos à disposição, qualquer outra. Exatamente, quiser mandar mais questionamento, acabamos no finalzinho aqui levantando a lebre da questão judicial aí. Pano para manga. Mas vamos marcar essa live, porque eu acho que é muito interessante e há bastante interesse, e as pessoas, né, de maneira geral, não têm ideia de como que isso acontece, né? Eu digo, é uma coisa até bem complicada, né, e triste, porque tem o lado dos familiares que perderam os seus entes queridos, tem o lado do piloto, da tripulação, da empresa, enfim. É um meandro bastante complicado. Bem complexo. E bem complexo, mas muito importante, porque isso vai impactar. Eu só posso dizer uma coisa. Todo profissional tem uma credencial e é responsável pelos seus atos. Portanto, existe responsabilidade civil e criminal. Ponto. É isso aí. Então tem que responder se houve, né, negligência, né, imprudência. Isso vai desde o chão de fábrica até o presidente da empresa, o CEO da empresa. Verdade. Bom, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. Acompanhe a gente. Obrigado pela paciência, né? E eu acho que me dei melhor, o que vocês acham? Respondam aí.